Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de teoria literária. Hoje nós vamos discutir sobre os três gêneros literários, o lírico, o épico e o dramático. O objetivo dessa aula é que você conheça os três gêneros literários e saiba diferenciar cada um deles. O estudo da literatura é muito amplo. Imagine a quantidade de livros que já foi escrito desde a invenção da escrita até os dias atuais. Isso pode nos levar a pensar que existem milhares de tipos de literatura, mas se nós pararmos para pensar, existem basicamente três. Ou o texto está escrito em versos, que é a poesia, ou ele está escrito em parágrafos, que é a prosa, ou ele vai vir em formas de diálogos a ser representado, que é o teatro. Vamos começar pelo lírico. Lírico basicamente é poesia. Como dito, é um texto escrito em versos. E o que vem a ser um verso? É uma linha poética quase sempre até o meio da página. E aí você deve estar se perguntando, mas por que até o meio da página? Por que o poeta não escreve até o final da página? A resposta é muito simples, porque a poesia, em sua essência, ela é letra de música. Lírico remete à lira, que era um antigo instrumento musical de cordas utilizado pelos poetas para fazer o acompanhamento musical. Esse mesmo instrumento futuramente deu origem ao que depois viria a cítara, o violão, a guitarra, enfim. Então, a poesia, na sua origem, ela era cantada. E aí, para poder a letra acompanhar a música, não tinha como escrever até o final da página. Então, o poeta escrevia até onde ia aquela frase musical, e isso compunha um verso. Com o passar do tempo, a poesia ela foi se distanciando da música, o acompanhamento musical, mas não da musicalidade. Isso justifica porque que os poemas são geralmente rimados, porque a rima reside uma das estruturas de musicalidade. Claro que mais tardiamente surgiu a poesia com versos livres, ou seja, aqueles versos que não são rimados, mas ainda assim ela permanece mantendo uma harmonia interna sem a qual ela não poderia ser poesia. Por isso nós podemos dizer que a poesia ainda mantém musicalidade. Então, se a gente for diferenciar a poesia lírica dos demais tipos, por exemplo, a prosa e o drama, nós vamos dizer que poesia é letra de música, ou seja, é um texto escrito em verso e que vai ter uma harmonia musical interna. Vamos ouvir um trecho de uma música do Chico Buarque e ver como isso acontece. O que será que dá dentro da gente que não devia, que desacata a gente, que é revelia, ter feito uma aguardente que não sacia, que é feito estar doente de uma folia, que nem 10 mandamentos vão conciliar, nem todos os ungüentos vão aliviar, nem todos os quebrantos, toda alquimia, que nem todos os santos, será que será? O que não tem descanso nem nunca terá, o que não tem cansaço nem nunca terá, o que não tem limite. Bom, nós já vimos que a literatura pode ser escrita através de versos. Esses versos, na poesia lírica, ele vai ter um tom mais intimista, ou seja, o poeta, ou eu lírico, que é o termo que nós utilizamos, ele vai falar geralmente dele. Uma outra maneira de se fazer literatura é contando uma história. E aqui nós entramos no terreno do épico. O que vem a ser o épico? É uma narrativa, quase sempre heróica, que vai contar a formação de um povo e todos os acontecimentos heróicos que se deram para se formar esse povo. Inicialmente, a poesia épica ela também era escrita através de versos. E como é que você vai diferenciar então o lírico do épico? Porque o lírico são versos que falam de sentimentos e pensamentos do eu lírico, e a poesia épica vai narrar acontecimentos. Então nós temos como exemplo a Odisseia e a Ilíada do Homero, que vai contar sobre a formação do povo grego. Aqui no Amazonas nós temos a Muraida, que vai narrar sobre a luta dos índios muras contra os conquistadores portugueses, ou seja, por mais que ele esteja escrito em verso, ou seja, em forma de poesia, ele está contando uma história. Com o passar do tempo, o épico ele vai começar a se separar também dessa estrutura poética e começar a ser escrito através de prosa, ou seja, vai ser escrito em parágrafos. E aí você já vai ter aqueles textos que você começa numa margem e termina na outra, que é como nós conhecemos a literatura hoje, a maior parte dela, tá?
Passando-se ainda mais os séculos, vai surgir o romance. E o romance moderno vai narrar sobre pessoas comuns e suas dificuldades durante a vida, né? Então, se você parar para pensar, é possível contar uma história sobre qualquer pessoa ou qualquer acontecimento. O que vai diferenciar aqui o lírico do épico é que o lírico ele vai ter uma conotação mais emotiva de expressar sentimentos, enquanto o épico vai contar uma história, primeiramente através de versos, é a poesia clássica, a epopeia clássica, e mais futuramente com o romance moderno através de parágrafos. E aí os exemplos são inúmeros, você tem Machado de Assis, você tem Flaubert, você tem Milton Ratum, enfim, todos os escritores que contam uma história, seja ela qual for, através de parágrafos. Ao contrário da poesia épica antiga, que contava histórias através de versos. E por fim, nós temos a literatura dramática. O drama, que significa ação, vai se diferenciar do lírico e do épico porque ele foi feito para ser encenado. Desta forma, o texto dramático ele é composto basicamente de diálogos e algumas pequenas indicações de como devem ocorrer essas cenas, que são chamadas de rubricas ou mais especificamente de didascálias. Então vamos lá, você tem uma poesia lírica para ser cantada, você tem uma poesia épica para ser narrada, posteriormente essa narração vai se dar em forma de prosa, ou seja, de parágrafos, e você tem uma literatura dramática para ser encenada. E aqui nós temos os 3 gêneros dramáticos que diferencia cada um desse tipo de literatura. Então, quando você pega um livro de literatura para ler, pode prestar atenção, ele vai estar em uma dessas formas, o lírico, o épico